Tá aí na telinha. Voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que recebe o reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Edivar Madureira. Antes de passar algumas perguntas de telespectadores e ouvintes, o reitor quer concluir o raciocínio do bloco passado. Eu só estava falando da questão dos 36 bilhões da educação superior. A gente fez um estudo muito simples, Jean. Vamos supor que fosse possível tirar metade desse dinheiro e jogar lá na educação infantil. Hoje, o investimento que o país faz na educação infantil por aluno matriculado é de R$ 5.324. Se tirasse 18 bilhões e jogasse nessa educação, esse investimento passaria para 5.800. Ou seja, longe do que a OCDE, por exemplo, aplica, que é mais de $10 mil por aluno, e não resolveria, acabava com as universidades e não resolveria o problema da educação básica. Então, a decisão que o Brasil tem que tomar é o seguinte: vale a pena endividar o país, se for o caso, para apostar no futuro desse país, para que a gente tenha ciência, tecnologia, fazendo a mudança, como outros países fizeram? Essa é a pergunta que eu faço para os nossos governantes. A situação fiscal está difícil? Vamos aumentar o investimento do PIB, como prevê o PNE, dos atuais 5,8% para 10% do PIB? A gente resolveria o problema, mas precisa de fazer isso por uma década, pelo menos. E aí, sem contrapor a educação básica, a educação superior, apostando nessa rede de universidades e institutos federais que estão aí, no setor privado, que a gente pode mudar esse país. Reitor, um combo aqui, duas perguntas. Uma da Elisete sobre o Hospital das Clínicas ainda. Ela quer saber se existe alguma campanha para mostrar para o usuário do HC que aquele pessoal que presta atendimento, médicos, enfermeiros, nutricionistas e etc., são formados na universidade, que é a universidade que presta esse serviço. E emendando a segunda pergunta do nosso colega aqui da TBC, o Marcelo Labec, ele tem uma filha que estuda veterinária em Jataí. Ele está preocupado com a questão das novas universidades Jataí e Catalão, que estavam para ser criadas. Como é que está essa situação? Tá. Então, a primeira pergunta é uma dificuldade que a gente tem de mostrar o que a gente faz, né? A universidade mantém um grande hospital, né, com milhares e milhares de cirurgias, internações, né, população muito bem atendida no hospital, e o paciente não sabe que aquilo é o UFG. Né? É uma dificuldade, nós estamos trabalhando nessa comunicação. Isso é extensão, né? É assistência, né, que a universidade faz, os projetos de extensão da universidade chegam nas escolas, temos uma parceria com a prefeitura agora, ensinando robótica nas escolas do município. Temos inúmeras atividades e a gente tem dificuldade de dar visibilidade para isso. Por isso, esses espaços como esse de hoje são fundamentais. Com relação a Jataí e Catalão, a lei já foi sancionada ainda pelo presidente Temer no dia 20 de março, ou seja, não há possibilidade de retrocesso mais. As duas universidades federais novas, a Universidade Federal de Jataí e a Universidade Federal de Catalão, serão criadas. O que está faltando é a implantação. A implantação é tarefa do governo, porque para desfazer isso só o Congresso Nacional, que é uma lei, né? E a gente precisa de alguns elementos que nós estamos trabalhando no governo para que nomeie os reitores pro tempore e elas ganhem vida própria. Por enquanto, a Universidade Federal de Goiás ainda responde, mas já foi nomeada a tutora das duas, ou seja, a emancipação vai ser coordenada pela própria UFG. E a gente já está fazendo esse processo, porque o dia que sair essa nomeação, eles estão prontos para andar com as próprias pernas. Mais uma pergunta que eu acho que, de certa forma, o senhor já respondeu. Os serviços que a UFG oferece à comunidade. É a pergunta da Maria da Glória do Parque Amazônia. Acho que está respondido, né? Alguém tem pergunta? Para eu não ficar só com o telespectador aqui. Mais uma vez, a minha preocupação com a qualidade do ensino e com o propósito da existência das universidades. Eu vejo acontecer nas principais universidades do Brasil, até tenho pouca notícia que aconteça na UFG, mas na URFJ, na USP e tantas outras, que é a invasão de partidos políticos, usando os espaços das universidades, usando auditórios, salas, pátios, recrutando alunos para atos, isso durante, inclusive, horário de aula, tirando aluno de sala de aula. Muitas vezes sem os pais, sem os responsáveis saberem, muitas vezes usando uma estrutura que é do erário público para interesse particular desses partidos. O senhor é a favor que isso aconteça? Se o senhor não é a favor, o que fazer para que não aconteça? Olha, a gente é muito cuidadoso, Jean, com relação a isso. Nós preservamos o espaço público
para o interesse público e não para o interesse privado. Então, os espaços da universidade, às vezes isso se confunde um pouquinho, porque a universidade é o lugar da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. As pessoas dizem o que pensam, mas jamais tem algum ato político partidário usando estrutura, usando recurso público. O que acontece são movimentações de estudantes. Quando você usa um auditório, você está usando energia elétrica, que é para a faculdade, mas você está usando Não há sessão de auditórios para uso de partido. Não tem reuniões de partidos políticos dentro da universidade. Nenhuma universidade ou você está falando Não, eu estou falando que a gente toma esses cuidados e que, assim, quando se pede um auditório da universidade para ser utilizado, a gente toma os cuidados para saber os usos que aquele auditório é feito. Não há essa... Sexta-feira passada estava acontecendo em Santarém, na Universidade de Santarém, Federal, no auditório, um movimento em favor de Lula livre. O Fernando Haddad estava lá, usando o auditório da Universidade Federal, com dinheiro público, para interesse particular. Mas entendeu? acho que aí precisa separar um pouquinho isso. Era um ato da universidade promovendo uma discussão, um debate sobre um assunto, ou era um partido político promovendo um ato? A gente precisa relativar. Não, de maneira nenhuma. Um partido político, seja de esquerda ou de direita, não usa o espaço. Eles têm os espaços e as reuniões são nos espaços. Agora, discussões políticas são saudáveis, né? Que venham para a universidade e está aberto a qualquer pessoa que peça um espaço. Por exemplo, no centro acadêmico de direito, né? Traz um parlamentar para discutir um tema sobre previdência social. Claro que aquele parlamentar não é isento da opinião dele se é a favor ou se é contra. A universidade tem que garantir isso, mas aí é um evento que a universidade promove, não é o partido. Está convidando uma autoridade para discutir um tema, ou uma autoridade científica ou autoridade constituída para discutir um tema. Acho que isso é muito natural. Mas isso é diferente de partidarizar e de fazer da universidade um local de recrutamento. Eu acho que é diferente. Uma colega aqui talvez estava querendo implantar o Universidade Sem Partido, talvez, que é uma coisa que falou-se na educação, que todo mundo sabe que é uma cortina de fumaça, porque, na verdade, política há em todos os espaços. Sim. Por exemplo, quando a gente está na universidade, tem os grêmios que, eventualmente, seus membros integrantes são de alguma corrente política agora, pode ser tanto de direita ou de esquerda. E tem muitos diretores de direita e de esquerda. Que só acontece de esquerda e com o mesmo partido sempre. Talvez então, a universidade foi cooptada por um partido no Brasil. As universidades. Esse é um debate polêmico, né? Mas como é que o senhor viu, então, por exemplo, no domingo, uma imagem que marcou muito nas manifestações a favor do governo federal, lá na Universidade Federal do Paraná, tinha umas faixas a favor da educação e algumas pessoas foram lá e retiraram essas faixas. Como é que o senhor vê isso? Não é uma partidarização também? Eu acho isso uma afronta, né? Porque é uma faixa absolutamente cidadã, né? Defendendo um valor, né, da nossa sociedade, que é a educação. E lá arrancar, eu acho que é uma agressão. E é claro que, quando os ânimos se acirram, há excessos de ambos os lados, mas aquilo lamentável a gente vê uma cena daquela. Está com pergunta? Eu queria saber o que o senhor pessoalmente acha da expressão balbúrdia. Bom, eu acho que o ministro foi infeliz ao dizer aquilo, né? Ele confundiu a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento com a desordem. Eu tenho feito esse desafio. As pessoas poderiam ir na UFG a qualquer hora do dia ou da noite, sem avisar, ou no fim de semana, e ver as pessoas nos seus laboratórios trabalhando incansavelmente para produzir conhecimento, para produzir novas alternativas para a nossa sociedade. E é isso, lá se trabalha duro, se trabalha muito, né? E é claro que há também os momentos de politização, que é natural, né? A política é a forma que a gente tem de construir uma sociedade como a gente quer. E o embate político é fundamental, né? O confronto de ideias é fundamental. Reitor, isso feito com respeito. O Leandro Machado, ele que é servidor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, morador lá da República do Itatiaia, Manuel, que é de lá. Somos de lá. Ele ressalta aqui todo o trabalho de extensão da UFG. Tudo bem, agora eu faço uma pergunta. Qual o papel que as universidades federais têm em relação a parcerias com iniciativa privada, desenvolver projetos, tecnologia? A gente fala muito que isso nos Estados Unidos funciona. E aqui no Brasil, não parece que as universidades
universidades são distantes do setor privado, do setor produtivo? Olha, há um movimento, eu acho que assim, a universidade, eu vou falar primeiro do meu conceito. A universidade é um agente de desenvolvimento e a universidade tem que dialogar com qualquer segmento que queira dialogar. Seja governo, como a gente dialoga com o governo estadual, com o governo municipal, dialoga com o movimento social, dialoga com empresa, dialoga com outras organizações. A universidade está ali para servir. Nós somos, antes de tudo, servidores públicos, né? E nós temos um movimento que tem crescido muito de parcerias com empresas no sentido de desenvolver produtos novos, né? E aí são inúmeras. Eu vou dar um exemplo da cana-de-açúcar. Hoje, 60% da área plantada de cana-de-açúcar no país vem de pesquisa desenvolvida dentro das universidades. As variedades novas são desenvolvidas por uma rede de 10 universidades, da qual a Universidade Federal faz parte dessa rede. Mas nós temos ainda muitos entraves para concluir do ponto de vista legal. É bom lembrar que a política industrial brasileira nasceu apartada da política científica. E a gente fazer, depois de 60 anos, esse caminho de volta, nós temos que quebrar, inclusive muitas questões do Estado brasileiro, da legislação. Estamos no caminho e não é mais tabu de maneira nenhuma a gente dialogar com a iniciativa privada, não é tabu e isso já é uma constante no nosso dia a dia. A universidade está atualizada com equipamento, informática, que hoje em dia não dá mais para educar sem essa questão, né? Como que está os laboratórios, estão em dia, professor? Olha, muitos laboratórios, eles são financiados pela capacidade dos nossos professores de captar grandes projetos. Então, nós temos equipamentos sofisticadíssimos na universidade, fruto da nossa capacidade técnica da universidade. Agora, com esse desinvestimento em educação, principalmente no que diz respeito à capital, os equipamentos vão se defasando. E hoje os equipamentos se defasam com uma velocidade muito grande. Eu diria que nós não estamos, de maneira nenhuma, sucateados, né? Mas precisamos de reverter essa curva dos investimentos do recurso de capital, que é uma curva decrescente, nós precisamos inverter, porque, lógico, que isso ameaça... Essa curva começou em 2015 ou foi antes? 2015 começa a decrescer o investimento em capital. E a gente precisa inverter essa curva, senão... Em algumas áreas o caminho é o sucateamento, sim. Algumas áreas vão conseguir porque hoje, por exemplo, nós temos grandes projetos com empresas como a Petrobras que financiam pesquisas de ponta de interesse da Petrobras. E aí a gente consegue trazer equipamentos modernos. Mas a sala de aula começa a sofrer se a gente não inverter isso. Última pergunta da noite com o Manuel. Há algum plano de expansão da universidade? Eu sei que o grande período de expansão parece que foi na década de 2010, com o Reúne, né, as universidades federais, que criaram muitos prédios ali no Campus 2 da UFG, que é ali no Samambaia. Tem ainda algum projeto futuro? Porque no momento a gente sabe que está congelado, tudo está contingenciado, né? Temos, assim, em dois campos. Olha, primeiro tem uma lei que diz que a universidade tem que expandir, que as matrículas na educação superior tem que expandir dos 17% para 33% dos jovens. E essa mesma lei diz que 40% dessas vagas tem que ser instituição pública. Se fosse cumprir essa lei, nós tínhamos que aumentar em 90% a nossa população estudantil. Então tem um projeto, uma lei que garante isso. Na UFG, a gente tem um projeto de expandir para o norte e para o nordeste, porque goiano, já que nós temos grandes vazios de equipamentos públicos nessas duas regiões. Nós temos um plano de expansão para um campus no norte goiano, outro no nordeste e um no entorno que não foi implementado em função dessa crise que a gente entrou desde 2014, 2015, a gente entra nessa crise. Então, nós temos projeto de expansão, mas a gente depende do financiamento público. Ok, nosso tempo está acabando. Eu agradeço o Paulo Espínola de Formosa. Formosa está sempre nos assistindo. E a Maria, que ela eu perdi aqui, me desculpe. Rosa Maria, ela que está fazendo mestrado no UFG. E todos os outros telespectadores, ouvintes, internautas que participaram com a gente aqui. O programa é de 1 hora só, né, reitora? A gente tem uma grade, senão a conversa prosseguiria. Jean Lopes, muito obrigado. Primeira vez que a gente te recebe aqui com a minha apresentação. Volte sempre. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço, Enzo. Obrigado também, professor.
sendo convidado, estarei de volta. Perfeito. Manuel Messias, mais uma vez com a gente aqui, muito obrigado e boa noite. Obrigado a todos. Iago também com a gente aqui, mais uma vez, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Eu que agradeço. Reitor Edivar Madureira, 30 segundos. Ok. Eu tenho que agradecer aqui aos entrevistadores, a vocês aqui da TV, por abrir esse espaço, para a gente poder ter esse diálogo franco, honesto, aberto, porque o objetivo nosso é fazer uma educação de qualidade para mudar o país. E a gente está aberto a sugestões, críticas, mas a gente tem uma vontade muito grande de cumprir essa missão que é essencial para o futuro do nosso país. E esse é o papel nosso aqui da TV Brasil Central, da Rádio Brasil Central, que não são emissoras com cunho comercial que abrem espaço para esses debates. Olha, a vinheta está tocando, eu tenho que ir embora. Tchau e até a próxima semana. Voltamos na próxima terça.